Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Ana Cecília. E aí, pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael. Olá, pessoal, aqui quem fala é a professora Camila. Olá, pessoal, aqui quem fala é a professora Beatriz. Hoje nós estamos gravando o nosso primeiro podcast com o intuito de auxiliar os nossos alunos do 9º ano, contando um pouquinho sobre o conto da Chapeuzinho Esfarrapado, e a gente vai trazer uma breve contextualização antes de iniciar e fazer a leitura do conto para vocês. Isso mesmo. Bem, gente, começando, eu acredito que as pessoas realmente não conhecem esse conto que a gente vai apresentar ele aqui. Chapeuzinho Esfarrapado, na verdade, é um conto que o próprio título, né, já entrega que ele, apesar de não ser baseado, ele tem ali uma ironia com o nome da Chapeuzinho Vermelho, né, que é o conto que seria bem mais antigo que esse e mais conhecido. Esse conto ele foi publicado na década de 70, quase década de 80, e ele foi publicado pela escritora Ethel Johnson Phelps. É uma coletânea, ele foi publicado em uma coletânea, né? Na verdade, o que foi publicado seria uma coletânea que o título original é Tetherhood Feminist Folktales from Around the World, que seria basicamente Chapeuzinho Esfarrapado, né? E outros contos feministas do folclore mundial. E é realmente essa coletânea que tem como figura central a mulher. Ele foi publicado, como eu disse, quase na década de 80, em 1978. E esse livro ele conta com ilustrações muito bonitas da Bárbara Malagoli, que é também uma ilustradora. Então foi um livro escrito e ilustrado por mulheres. E aqui no Brasil ele foi lançado pelo selo da editora seguinte, e vocês conseguem estar adquirindo a cópia física de vocês, ou talvez mesmo a digital, pela editora seguinte. É isso aí, Rafa. Como o Rafa falou anteriormente, a coletânea possui outros 24 contos, além da Chapeuzinho Esfarrapado, e trazem sempre protagonista feminina, exercendo as diversos papéis e apresentando as distintas características de cada mulher. Isso é uma curiosidade do livro. Bora, Bia! É preciso entender, então, pessoal, que, no entanto, como a própria introdução do livro já deixa bem claro, que essas histórias têm suas origens em séculos atrás. Portanto, alguns fatos que hoje podemos julgar inadequados na época faziam todo sentido, como, por exemplo, a predominância de finais felizes envolvendo o casamento. Bom, gente, devido a isso que a Bia falou para vocês, é importante a gente ter em mente o quê? Que a Chapeuzinho Esfarrapado é um livro com contos do folclore mundial que apresentam personagens femininas como protagonistas ativas, mas não exatamente contos feministas nos termos atuais, né? Então, o que a gente vê como feminista hoje não é exatamente o que apresentam as protagonistas ativas desses contos. Bom, a Chapeuzinho Esfarrapado é um livro, né, de leitura rápida e muito interessante, muito gostoso de ler. E contém algumas histórias muito boas que deveriam ser mais reconhecidas atualmente. Por isso, nós vamos contar para vocês esse conto de uma protagonista ativa em contos de fada, que é a Chapeuzinho Esfarrapado. Bom, antes do iniciar, eu quero deixar para vocês que nós vamos disponibilizar o link desse conto aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Chapeuzinho Esfarrapado. Era uma vez um rei e uma rainha que não tinham filhos, o que deixava a rainha muito infeliz. Ela sempre se lamuriava por não ser mãe e dizia que o palácio ficava vazio sem criancinhas correndo de um lado para o outro. O rei comentou que, se a rainha queria criancinhas correndo de um lado para o outro, eles podiam convidar as filhas de uma parenta para se hospedar ali. Ela achou que era uma boa ideia, e em pouco tempo, duas sobrinhas estavam fazendo algazarra pelos salões e brincando no pátio do palácio. Um dia, quando foi observá-las carinhosamente da janela, a rainha viu as duas jogando bola com uma estranha, uma menininha com a roupa toda esfarrapada. Ela correu lá para baixo. Este é o pátio do palácio, disse ela irritada.
Você não pode brincar aqui. Fomos nós que chamamos, exclamaram as sobrinhas. Elas correram para perto da menininha esfarrapada e seguraram suas mãos. Você não me mandaria embora se soubesse os poderes que a minha mãe tem, afirmou a estranha menina. E quem é sua mãe? Perguntou a rainha. E que poderes ela tem? A menina apontou para uma mulher que vendia ovos no mercado diante dos portões do palácio. Minha mãe pode ajudar as pessoas a terem filhos, mesmo quando nada mais deu certo. A rainha logo se interessou. Diga à sua mãe que quero falar com ela aqui no palácio. A menininha correu para o mercado e, em pouco tempo, uma feirante alta e forte entrou a passos firmes na sala de visitas da rainha. Sua filha disse que você tem poderes e que poderia me ajudar a ter filhos, disse a soberana. A rainha não deveria dar ouvidos às bobagens de uma criança, respondeu a mulher. Sente-se. A rainha mandou que servissem comida e bebida da melhor qualidade. Contou então à feirante que seu maior desejo do mundo era ter filhos. A mulher deu um último gole na cerveja e disse, receosa, que talvez conhecesse um feitiço. Não custava nada tentar. Mande levarem 2 baldes de água para o quarto antes de se deitar. Lave-se em ambos e, depois, derrame a água sobre a cama. Quando olhar debaixo da cama na manhã seguinte, 2 flores terão brotado. Uma bela e uma estranha. A bela a senhora deverá comer. A estranha deverá deixar ali. Não se esqueça disso. A rainha seguiu o conselho e na manhã seguinte, debaixo da cama, havia 2 flores. Uma era verde e tinha um formato esquisito, a outra era rosa e cheirosa. A rainha então comeu a flor rosa no mesmo instante. O gosto era tão bom que imediatamente comeu a outra também, pensando, não vai fazer diferença. Pouco tempo depois, a rainha se deu conta de que estava grávida. Logo, chegou a hora do parto. Primeiro nasceu uma menina montada num bode, segurando uma colher de madeira. Ela era uma criaturinha muito estranha. No momento em que veio ao mundo, gritou, Mamãe! Se eu sou sua mãe, que Deus perdoe meus pecados, disse a rainha. Ah, não se lamente, disse a menina, galopando em cima do bode. A próxima que vai nascer é muito mais bonita. E assim foi. A outra gêmea era linda e doce, o que deixou a rainha muito satisfeita. Não seria possível haver 2 gêmeas mais diferentes uma da outra. Mas mesmo assim elas se amavam muito. Aonde uma ia, a outra ia atrás. A mais velha logo ganhou o apelido de Chapeuzinho Esfarrapado, pois era forte, barulhenta e abrutalhada, e estava sempre galopando em seu bode. Suas roupas viviam rasgadas e sujas de lama. O capuz de sua capa era todo esfarrapado. Ninguém conseguia obrigá-la a usar vestidos limpos e bonitos. Ela insistiu em usar roupas velhas. A rainha um dia simplesmente desistiu e deixou que se vestisse como quisesse. Certo dia, na véspera do Natal, quando as 2 irmãs já eram quase adultas, ouviu-se um baque e depois uma algazarra horrorosa no corredor diante dos aposentos da rainha. Chapeuzinho Esfarrapado perguntou quem estava fazendo aquela bagunça toda. A rainha lhe disse que era um bando de trolls que tinham invadido o palácio. A rainha explicou que aquilo acontecia a cada 7 anos. Ninguém podia fazer nada com aqueles seres perversos. Todo o palácio tinha de ignorá-los e suportar o mal que faziam. Que bobagem! Exclamou o Chapeuzinho Esfarrapado. Vou expulsá-los daqui, ela disse. Todos protestaram, dizendo que ela precisava deixar os trolls quietos, porque eram muito perigosos. Mas Chapeuzinho Esfarrapado insistiu que não tinha medo. Ela sabia como botá-los para fora e era isso que ia fazer. Avisou a rainha que todas as portas tinham de ficar bem trancadas. Depois, foi para o corredor perseguir os trolls. Deu pancadas à torto e à direito com uma colher de madeira, batendo na cabeça e nos ombros dos trolls, e reunindo todos num canto. O palácio inteiro sacudiu com os trondos e gritos. Parecia que tudo ia desabar. Nesse momento, a irmã gêmea de Chapeuzinho Esfarrapado, que estava preocupada com ela, abriu a porta e enfiou a cabeça para fora, para ver como andavam as coisas. Paf! Veio um troll, arrancou a cabeça dela e colocou-a de um bezerro no lugar. A pobre princesa voltou de 4 para a sala e começou a mugir. Pé! Quando o Chapeuzinho Esfarrapado voltou e viu a irmã daquele jeito,
ficou muito irritada com as damas de companhia por não terem ficado mais atentas e deu a maior bronca em todas. Vou ver se consigo libertá-la do feitiço do monstro, disse Chapeuzinho Esfarrapado. Mas vou precisar de um bom navio, equipado e abastecido. O rei sabia que sua filha Chapeuzinho Esfarrapado era extraordinária, apesar de tão levada. Por isso, concordou, mas disse que o navio deveria ter um capitão marinheiro. Chapeuzinho Esfarrapada foi firme. Não queria nenhum dos dois. Velejaria sozinho. No fim das contas, deixaram que ela fizesse o que queria. E Chapeuzinho Esfarrapado zarpou com a irmã. Com um bom vento de pouco, valejou bem depressa até a terra de Trolls. Atracou no cais e arrumou um navio. Disse à irmã que ficasse bem quietinha a bordo e foi mandada no seu bode até a casa dos Trolls. Lá, por uma janela aberta, viu a cabeça da irmã na parede. Soltou com o bode pela janela e entrou na casa. Agarrou a cabeça e com o outro pulo voltou para fora. Saiu a toda com a cabeça, perseguida pelos Trolls. Eles gritavam e rodeavam como um enxame de abelhas furiosas. O bode rugiu e deu a cabeçada. E o Chapeuzinho Esfarrapado bateu com os Trolls com sua colher de madeira mágica até que eles desistissem e deixassem ela escapar. Quando a Chapeuzinho Esfarrapado se viu sã e salva no navio, tirou a cabeça do bezerro e colocou a bela cabeça da sua irmã no lugar. Assim, a princesa voltou a ser humana. Vamos velejar e ver o mundo, disse a Chapeuzinho Esfarrapado. Sua irmã concordou. E assim, elas navegaram junto à costa, parando aqui, ali, até que no final chegaram a um reino distante. Quando os donos dos castelos viram aquele navio, estranhou o atracado. Enviaram mensageiros para descobrir de onde vinha e quem trazia. Os mensageiros levaram um susto ao encontrar a Chapeuzinho Esfarrapada a bordo, trotando pelo deck montada no seu bode. Quando perguntaram se tinha mais alguém no navio, Chapeuzinho Esfarrapado respondeu que sua irmã estava com ela. Os mensageiros, então, pediu para ela para vê-la, mas Chapeuzinho não deixou. Então, eles perguntaram se a irmã gostaria de ir até o castelo para ir a uma audiência com o rei e seus 2 filhos. Não, disse a Chapeuzinho Esfarrapado. Eles que vêm até o navio se quiser nos ver. E voltou a galopar com o bode, fazendo o deck rimbombar. O príncipe mais velho veio curioso para ver a frosteira e desceu até a costa do dia seguinte. Quando viu a bela irmã mais nova, imediatamente se apaixonou e quis se casar com ela. De jeito nenhum, declarou a princesa. Não vou deixar minha irmã Chapeuzinho Esfarrapado. Só vou me casar quando ela se casar. Ele voltou desolado para o castelo, pois, da sua opinião, ninguém ia querer se casar com aquela criatura estranha que andava com um bode e parecia uma mendiga. Mas era preciso ser hospitaleiro com as forasteiras. E por isso, as 2 irmãs foram convidadas para um banquete no castelo. O príncipe implorou ao seu irmão mais novo que fosse acompanhar a Chapeuzinho Esfarrapado. A gêmea mais nova penteou o cabelo e vestiu a saia mais bonita para a festa, mas Chapeuzinho Esfarrapado se recusou a trocar de roupa. Você podia usar os meus vestidos, em vez dessa capa toda rasgada e dessas botas velhas, disse a sua irmã. Chapeuzinho Esfarrapado sorriu. Você podia tirar esse capuz esfarrapado e limpar a fringe do seu rosto, insistiu a irritada, pois queria que sua amada irmã estivesse bonita. Não, respondeu Chapeuzinho. Vou assim, como estou.
Todo o povo da cidade apareceu para ver as forasteiras subindo até o castelo. Foi uma procissão muito engraçada. Na dianteira vinha o príncipe e a irmã de Chapeuzinho Esfarrapado em lindos cavalos brancos, vestidos com mantos de fio de ouro. Atrás vinha o irmão do príncipe, num cavalo esplêndido, com arreios de prata. Ao lado dele vinha Chapeuzinho Esfarrapado no bode. Você não é muito de conversa, comentou Chapeuzinho Esfarrapado. Não tem nada a dizer? E o que há para dizer? Retrucou o irmão do príncipe. Eles continuaram a cavalgar em silêncio até que o rapaz perguntou: por que você anda montada nesse bode em vez de num cavalo? Já que perguntou, vou mostrar que posso ir montada num cavalo, se quiser, disse Chapeuzinho Esfarrapado. No mesmo instante, o bode se transformou num lindo cavalo. Os olhos do rapaz se arregalaram até quase estourarem, e ele se virou para ela com grande interesse. Por que esconde a cabeça nesse capuz esfarrapado? Perguntou ele. É mesmo um capuz esfarrapado? Posso mudar se eu quiser, disse Chapeuzinho. E surgiram longos cabelos negros, como um diadema dourado e minúsculas pérolas. Que moça diferente você é, exclamou o rapaz. Mas essa colher de madeira, por que você anda com ela? É mesmo uma colher? E nas mãos de Chapeuzinho Esfarrapado, ela se transformou numa varinha de madeira de tramazeira com ponta de ouro. Entendi, exclamou o irmão do príncipe. Ele sorriu e foi cantarolando uma música pelo caminho. Finalmente, Chapeuzinho Esfarrapado disse: você não vai me perguntar por que eu uso essas roupas em frangalhos? Não, disse o príncipe. Está claro que você as usa porque quer. E quando quiser trocá-las, vai fazer isso. Ao ouvir isso, a capa toda rasgada de Chapeuzinho Esfarrapado desapareceu, e em seu lugar surgiram um manto e uma saia de veludo verde. O príncipe apenas sorriu. Você fica muito bem com essa cor. Quando o castelo surgiu no horizonte, Chapeuzinho Esfarrapado disse para ele: não vai pedir para ver meu rosto sem essas manchas de fuligem? Isso também vai acontecer quando você quiser. Quando eles passaram pelos portões do castelo, Chapeuzinho Esfarrapado tocou o rosto com a varinha de tramazeira e as mechas de fuligem desapareceram. E se o rosto dela era bonito ou feio, nunca vamos saber, porque isso não importava nem um pouco para o irmão do príncipe ou para Chapeuzinho Esfarrapado. Mas isso eu posso contar. O banquete no castelo foi muito alegre. E as brincadeiras, a cantoria e as danças duraram vários dias. Muito bom. E aí, pessoal, Legal, o né, que vocês acharam? Então, pessoal, esse foi Chapeuzinho Esfarrapado. Eu achei que ela contextualizou muito bem a mulher. E eu espero que vocês tenham entendido também um pouco dessa reflexão. Sim, passa uma mensagem muito bonita, muito interessante. É bem bacana. Se vocês quiserem deixar uns comentários aqui no canal, a gente vai estar lendo, vai estar analisando o que vocês acharam. E a gente espera que vocês tenham gostado, que vocês mandem para os amigos, para os seus parentes, familiares. Compartilha, curtam. É bem bacana, tá? A gente pretende vir com um novo podcast para vocês na próxima semana, sobre outros contos. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.